Conceitos em ciências. Fotossíntese. Vendo a luz. Em algum ponto, bem próximo ao início de tudo, havia luz. E acredite você, na criação ou na evolução, ou em uma combinação das duas coisas, a vida entrou em cena. O homem evoluiu dos tempos das cavernas rumo à civilização. E atualmente, enquanto a civilização continua a evoluir, a demanda de energia exerce uma pressão insuportável sobre as reservas tradicionais de combustíveis. A necessidade de represar a energia ilimitada do Sol está crescendo cada vez mais. Mas enquanto as nossas tentativas de capturar economicamente a energia do Sol até agora têm sido ineficazes, as plantas vêm represando a luz do Sol de maneira muito bem sucedida há milênios. À luz do Sol, as plantas verdes combinam dióxido de carbono e água para formar moléculas. Essas moléculas, chamadas carboidratos, sustentam o crescimento das plantas. Podemos ver as plantas verdes como máquinas complexas e autossuficientes que convertem a energia solar em energia química. Os coletores de energia solar construídos pelo homem não conseguem manter uma vela acesa. E foi uma vela, na verdade, que ajudou o químico e clérigo inglês Joseph Priestley a descobrir em 1771 algumas das coisas fantásticas que as plantas fazem. Do Diário de Priestley. Orgulho-me de haver acidentalmente descoberto um método de restaurar o ar, que foi prejudicado pela queima de velas, e que descobri, pelo menos, um dos restauradores que a natureza utiliza com essa finalidade. E foi a vegetação. Priestley descobriu que a vela se apaga quando colocada dentro de uma jarra fechada, mas continua acesa em ar restaurado pelas plantas. Depois ele trocou a vela por um rato e obteve, infelizmente para o rato, o mesmo resultado. As experiências de Priestley demonstraram pela primeira vez que as plantas liberam oxigênio. Embora ele só soubesse que as plantas restabeleciam alguma coisa que a vela e o rato consumiam. Mas ele não sabia que, sem luz, as plantas não conseguiam renovar o ar. Suas descobertas aguçaram o interesse da comunidade científica, o que levou a novas descobertas. Embora já se soubesse que a água era essencial para o crescimento das plantas, foi somente em 1779 que o médico holandês Jan Ingenhousz demonstrou que a luz do sol era necessária para que as plantas liberassem oxigênio. Ingenhousz também demonstrou que somente as partes verdes das plantas estão envolvidas no fenômeno que se tornou conhecido como fotossíntese. Alguns anos mais tarde, o cientista suíço Jean Senebier se aprofundou no estudo da fotossíntese. Ele descobriu que todo o processo dependia de determinado gás, o dióxido de carbono. Assim, no início do século XIX, os cientistas já estavam prontos a encerrar este capítulo do assunto. Eles presumiam que haviam identificado os reagentes básicos e os produtos da fotossíntese. Contudo, somente um século mais tarde se descobriu que as plantas não só precisavam de água, mas também a produziam. Um pigmento verde, chamado clorofila, absorve a energia da luz e a converte em energia química. E isso resulta na produção de matéria orgânica ou carboidratos. Substituindo as palavras por símbolos, a equação fica assim. Talvez a coisa mais importante que acontece durante a fotossíntese é que o dióxido de carbono se decompõe e o carbono é fixado à matéria orgânica ou torna-se parte dela. As outras linhas mostram o destino dos outros átomos envolvidos.
Os parênteses ao redor de CH2O mostram que é apenas um agrupamento. É preciso 6 desses agrupamentos para formar a molécula de 6 carbonos da glicose. Então, multiplicando por 6 a equação, a molécula de glicose C6H12O6 está completa. A água aparece em ambos os lados da equação. A água do lado direito é, na verdade, a água nova. Para provar isso, deu-se às plantas uma água que continha o isótopo radiativo oxigênio 18. Somente metade do hidrogênio da água velha entrou na formação da água nova. O resto passou a fazer parte da glicose. O oxigênio da água velha só é utilizado para formar o gás oxigênio, que é liberado durante a fotossíntese. O oxigênio da água nova provém do dióxido de carbono. O processo é muito mais complexo do que mostra essa equação resumida. Acontece muita coisa do momento em que o sol brilha pela primeira vez sobre a planta até a produção de moléculas de carboidrato suficientes para fazer crescer uma folha. As experiências atuais indicam que a fotossíntese ocorre em 2 etapas. A primeira etapa depende da luz e se chama fase clara. É a fase clara que usa a água velha e libera oxigênio no ambiente, como sobra. A segunda etapa, a fase escura, deveria chamar-se fase independente de luz, pois não exige escuridão. Simplesmente não precisa de luz. A fase escura precisa mesmo de gás carbônico, assim como dos produtos da fase clara menos o oxigênio. A fase escura utiliza essas substâncias para produzir água nova e fornecer a energia necessária à fixação ou incorporação do carbono, do dióxido de carbono original, aos agrupamentos CH20, que por sua vez, em grupos de 6, formam a glicose, que é o mais simples dos carboidratos. Esses carboidratos constituem a matéria orgânica e compõem a maior parte das folhas, do caule, das frutas e das flores das plantas. Assim, a planta cresce e se desenvolve. Podemos encarar as plantas não só como máquinas, mas também como produto. Uma parte importante do produto e parte essencial da maquinária da fotossíntese é a folha. É a clorofila da luz que absorve a luz utilizada na fotossíntese e dá às plantas sua cor verde. Cloro em grego quer dizer verde e fila, folha. Na maioria das plantas, a clorofila encontra-se em uma camada de células, chamadas células paliçadas, que se localizam imediatamente abaixo da superfície da folha. Paliçada significa fortificação. E o que as células paliçadas contêm são corpos especiais membranosos chamados cloroplastos. Em uma célula de tabaco, mostrada aqui em corte vertical, os cloroplastos se alinham na membrana interna da célula. Dentro de cada cloroplasto há um sistema elaborado de membranas longas e finas chamadas lamelas. E, finalmente, é aqui que se encontra a clorofila. Os rapazes da luz do sol. Conceitos em ciências. Fotossíntese, absorvendo a luz.
Em 1771, as experiências com plantas do químico inglês Joseph Priestley aguçaram o interesse da comunidade científica sobre o que mais tarde seria conhecido como fotossíntese. A maior parte da fotossíntese das plantas verdes ocorre com o auxílio da clorofila, logo abaixo da superfície das folhas, dentro de corpos chamados cloroplastos. O pigmento verde chamado clorofila fica dentro dos cloroplastos em membranas longas e finas chamadas lamelas. E distribuídos ao longo dessas membranas há corpos em formato de discos chamados tilacoides. Os tilacoides costumam ocorrer uns sobre os outros, em grupos chamados granos, que se assemelham muito a pilhas de moedas. E de fato a palavra latina grana significa pilha de moedas. A primeira etapa importante da fotossíntese, a fase clara, ocorre aqui dentro dos tilacoides. E tudo o que é necessário à fase clara se encontra dentro das membranas dos tilacoides. Este é então o cenário. Agora só precisamos da luz. A luz que recai sobre a folha é absorvida ou transmitida ou refletida. Quando olhamos para um objeto, a cor que percebemos é a parte do espectro luminoso que o objeto reflete e transmite. Já que a folha nos parece verde, deve estar refletindo ou transmitindo quase toda a parte verde do espectro. Isto sugere, por conseguinte, que os comprimentos de onda que não são da cor verde estão sendo absorvidos pela folha. De fato, os comprimentos de onda vermelha e violeta são quase totalmente absorvidos. É principalmente o pigmento clorofila que é responsável pela reflexão dos comprimentos de onda verde e pela absorção dos vermelho e violeta. Na verdade, duas formas distintas de clorofila têm um papel importante na fotossíntese, sendo que a clorofila A é a mais importante das duas. A única diferença estrutural entre elas é que este grupo CH3 da clorofila A é substituído por COH na clorofila B. Esses dois pigmentos verdes de clorofila não são os únicos pigmentos encontrados nas plantas. Os jardins coloridos e as paisagens de outono frequentemente nos provam isso. Outros pigmentos, chamados carotenoides, dão sua cor às folhas de outono e à maioria das frutas. O carotenoide beta-caroteno, por exemplo, dá às cenouras sua cor laranja brilhante. A quantidade de clorofila verde nas plantas e nas árvores depende grandemente da luz e da temperatura. Com a chegada do outono, quando os dias se tornam mais curtos e mais frios, os pigmentos de clorofila são os primeiros a se decompor. Os pigmentos vermelhos e amarelos, como os carotenoides, permanecem, cobrindo a paisagem com uma colcha de cores vibrantes, até que também eles se tornem vítimas da chegada do inverno. Com o retorno da primavera e dos dias quentes de sol, o ciclo de crescimento recomeça. Enquanto a clorofila A absorve quase totalmente os comprimentos de onda vermelho e violeta, os outros pigmentos, entre os quais a clorofila B e os carotenoides, absorvem os outros comprimentos de onda. Esses pigmentos, então, passam a energia que absorveram para a clorofila A, que usa essa energia na administração da fase clara da fotossíntese. Assim, além de nos proporcionar as cores do inverno, os outros pigmentos fornecem energia à clorofila A e, ao fazê-lo, aumentam a eficácia da fotossíntese. Devido ao modo como captam e redirecionam a energia da luz que recebem, esses pigmentos se chamam pigmentos antena. A antena de telhado intercepta os sinais de televisão e passa sua energia para o televisor, enquanto os pigmentos antena
interceptam as ondas de luz e passam sua energia para a clorofila A. Enquanto você recebe imagens em seu televisor, a clorofila A recebe energia solar para realizar a fotossíntese. Embora a clorofila B tenha estrutura molecular quase idêntica à da clorofila A, ela funciona mesmo como pigmento antena. Apesar das diferenças de função da clorofila A e dos pigmentos antena, eles têm em comum uma característica importante: ligações simples e duplas alternadas. Podemos ver facilmente essas ligações alternadas aqui na clorofila e aqui na molécula de beta-caroteno. As ligações duplas representam elétrons menos firmemente ligados às moléculas, e como essas ligações são fracas, é preciso menos energia para desviar os elétrons de suas órbitas. Na fotossíntese, esse desvio é provocado pela energia da luz. A luz, que exibe propriedades de ondas e partículas, consiste em pequenos grupos de energia chamados fótons. Como cada molécula de pigmentos tem necessidades muito específicas de energia, ela só absorve os comprimentos de onda de luz, ou esses fótons, que possam fornecer a energia necessária. Como vimos, os pigmentos antenas, os carotenoides e a clorofila B, absorvem fótons com energias diferentes das aceitáveis pela clorofila A. Os pigmentos antena passam então a energia dos fótons para a clorofila A, à maneira de brigadas. Para fazer isso eficientemente, os cientistas acreditam que os pigmentos ficam agrupados de modo a formar centros de reação chamados fotossistemas. Como o fotossistema contém muitos pigmentos diferentes e cada pigmento tem um comprimento de onda favorito, o efeito combinado é um comprimento médio de onda que o fotossistema absorve como um todo. Esse comprimento médio de onda é determinado pelo número de cada tipo de pigmento presente no fotossistema. Acontece que só se formam 2 tipos de fotossistemas, e cada um com um comprimento médio de onda distinto. Para um deles, o comprimento médio de onda tem 680 nanômetros, portanto chama-se fotossistema 680 ou P680, abreviadamente. Para o outro fotossistema, o comprimento médio de onda tem 700 nanômetros, portanto ele se chama fotossistema 700 ou P700. Ambos os fotossistemas são necessários para a realização da fase clara. Eles ocorrem em pares dentro das membranas dos tilacoides, um P700 para cada P680, formando o que se chama unidade fotossintética. Então, a unidade fotossintética é tida como a verdadeira unidade física que realiza a fase clara. Bom trabalho, homens. Até amanhã de manhã. Boa noite, Phil. Boa noite, Phil. Conceitos em ciências. Fotossíntese. Fase clara. Espalhadas pelas membranas tilacoides, milhões de unidades fotossintéticas capturam a energia do Sol no processamento da fase clara.
Cada unidade fotossintética consiste em 2 fotossistemas chamados P680 e P700. As moléculas do pigmento verde clorofila A, do P680 e do P700, absorvem energia dos fótons. A clorofila A absorve o fóton diretamente se ele tiver a quantidade exata de energia. Se o fóton não tiver a quantidade exata de que a clorofila A precisa, são os pigmentos antena ao redor da clorofila A que se responsabilizam pela absorção e pela transferência da energia. Enquanto os fótons bombardeiam continuamente as moléculas de pigmentos, são as ligações duplas das moléculas que são afetadas pelo bombardeio. O fóton atinge um dos elétrons que compõem a ligação dupla, tirando o elétron de sua órbita. Para poder continuar a absorver fótons, a molécula, que se tornou deficiente em elétrons, deve substituir continuamente os elétrons perdidos. Esses elétrons substitutos provêm da água, que está disponível dentro do tilacoide. Em um processo chamado fotólise, as moléculas da água se dividem, fornecendo 2 elétrons, 2 íons de hidrogênio ou prótons e 1 íon de oxigênio, que rapidamente se liga a um segundo átomo de oxigênio para formar uma molécula de gás oxigênio. A maior parte do oxigênio é liberada na atmosfera. Os prótons vão para o interior do tilacoide e os elétrons ficam livres para substituir os elétrons perdidos. Enquanto continua o processo de absorção de fótons, os elétrons perdidos pelos P680 são transportados por moléculas transportadoras especiais para o P700 deficiente em elétrons. Os elétrons perdidos pelos P680 também são carregados pelas moléculas transportadoras e terminam do lado de fora do tilacoide em uma área chamada estroma. Esse processo de transportar elétrons da água para os P680 e os P700 e também para o estroma chama-se sistema de transporte de elétrons. O sistema de transporte de elétrons consiste em uma série de elaboradas reações em cadeia de reações de oxidação-redução. Para este programa, vamos imaginar as reações de oxidação-redução em sua forma mais simples. Oxidação quer dizer perda de elétrons, enquanto redução, o processo oposto, significa ganho de elétrons. Devem ocorrer tanto a oxidação quanto a redução para que o sistema de transporte de elétrons funcione. Toda vez que uma molécula transportadora de elétrons perde um elétron, diz-se que ela está oxidada. E a transportadora de elétrons que ganha um elétron está reduzida. Enquanto o objetivo principal do sistema de transporte de elétrons é transportar elétrons pela unidade fotossintética, algumas das moléculas transportadoras executam mais uma função, que é o transporte de elétrons e prótons em forma de pares de hidrogênio. Devido a essa função extra, elas se chamam transportadoras de hidrogênio. Uma dessas transportadoras especiais de hidrogênio, a plastoquinona, ou PQ, localizada entre o fotossistema 680 e o fotossistema 700, funciona como uma bomba impulsionadora de prótons entre o estroma e o interior do tilacoide. Os prótons ficam do lado de fora do tilacoide, no estroma. E o papel da PQ, além de transportar elétrons, é transferir prótons do estroma para o interior do tilacoide. Contudo, a PQ não transporta prótons isolados. Ela só pode transportar átomos de hidrogênio. Para resolver esse dilema, ela pega 2 elétrons no sistema de transporte e depois 2 prótons do estroma e combina-os para formar 2 átomos de hidrogênio.
Ao adquirir os dois átomos de hidrogênio, a PQ ganhou elétrons e foi, portanto, reduzida. A PQ reduzida chama-se PQH2. O H2 significa que ela está realmente transportando dois átomos de hidrogênio. Agora a capacidade especial da plastoquinona entra em cena. Ela se move fisicamente ou se difunde pela membrana do tilacoide até sua fronteira mais profunda, onde libera os dois prótons no interior do tilacoide e os dois elétrons de volta para o sistema de transporte e no caminho para o fotossistema 700 deficiente em elétrons. Livre de sua carga, a plastoquinona retorna e recomeça todo o processo. Além do sistema de transporte 700, há outros transportadores de elétrons no sistema de transporte. Os elétrons do P700, ricos em energia, passam de um transportador para outro, até chegar à pequena molécula transportadora, a FAD, no fim do sistema de transporte de elétrons. Quando a FAD recebe dois elétrons, uma molécula de NADP se posiciona para recebê-lo. Mas a NADP é uma transportadora de hidrogênio. Portanto, no instante em que os elétrons passam da FAD para a NADP, dois prótons do estroma se combinam com os elétrons, de modo a formar dois átomos completos de hidrogênio. Tendo ganho elétrons ao receber dois átomos de hidrogênio, a NADP foi reduzida e passa a chamar-se NADP2. A NADP2 reduzida volta para dentro do estroma. Assim, as moléculas transportadoras executam duas funções distintas: o transporte de elétrons e prótons. Os prótons liberados pela plastoquinona misturam seus prótons liberados durante a fotólise da água, aumentando gradualmente a concentração de prótons no interior do tilacoide. Esses prótons têm um papel importantíssimo na fotossíntese. Quando aumenta o acúmulo de prótons, a pressão é aliviada com a eliminação do excesso de prótons através de canais especiais de íons presentes na membrana. Na outra extremidade de cada canal, há um grande complexo de enzimas chamado partícula CF1. Quando os prótons entram na CF1, ele cede parte de sua energia para converter o difosfato de adenosina, ADP, em trifosfato de adenosina, ou ATP. Toda a fase clara levou a isto, a produção de ATP. O ATP é tão importante que é conhecido entre os biólogos como, literalmente, a fonte de energia da vida.